Tá travando aí? Ou não? Sim? Engraçado, não sei se é minha conexão aqui. Mas parece que agora normalizou. Vamos lá. Agora parece que vai. Então, vamos dar sequência aqui. Pessoal, então vamos trabalhar, né, nesse módulo aí com a disciplina de desenvolvimento web. Uma disciplina muito legal, muito interessante, que vocês vão gostar bastante, porque nós vamos fazer algo bem prático para a área de informática. Vocês estão fazendo o curso técnico de informática e vocês vão perceber que hoje dos conteúdos que mais são solicitados em relação ao mundo da informática, e até é um conteúdo que vocês conseguem trabalhar é, de casa, prestando serviço para outras pessoas, para outras empresas, é esse conteúdo que eu vou trabalhar com vocês, né? Com desenvolvimento de páginas de internet, com desenvolvimento web. Então, é um conteúdo realmente muito interessante. Quem que está falando aqui com vocês nesse momento, né? Essa turma aqui, para mim, é nova, né? Vocês todos são pessoas que eu quero conhecer. Então, deixa eu me apresentar, né? O Alessandro, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Meu nome é Daniel Maia, sou professor no Instituto Federal desde 2010, né? Da primeira turma de professores aqui do Instituto, do campus Pirapora. E vou trabalhar com vocês a disciplina de desenvolvimento web, né? Trabalho outras disciplinas também dentro da área de informática, como bancos de dados, desenvolvimento de sistemas, e outras, né, mais focada nessa parte aí de programação. Ah, fiz, né, meu, vamos dizer assim, minha formação, né, eu fiz a formação acadêmica na Unimontes, em Montes Claros, no curso de Sistema de Informação, e fiz especialização nessa área de desenvolvimento de tecnologias para a internet e um mestrado em informática. E uma das coisas que eu fazia também, na época assim que eu tinha a idade de vocês, né, eu trabalhava de manhã à tarde, estudava à noite, né, para poder ganhar o dinheiro também. Era muito interessante essa época que eu trabalhava bastante, mas o tempo passava que eu nem via, né? E eu sempre gostei de fazer sites para a internet. E isso aí realmente me rendeu uma condição boa, né? Justamente porque eu tinha um rendimento ali, às vezes não era aquela coisa assim tão ah, ah, grande quanto eu desejava naquele momento, mas eu pelo menos conseguia pagar meus custos quando eu fui morar fora, né? Que eu sou aqui da cidade de Pirapora, eu fui morar em Montes Claros, como eu falei, para fazer a faculdade e nesse tempo eu tive a oportunidade de pagar também minhas contas, justamente por conta desse conhecimento que vocês vão receber de desenvolvedor web. Então, é algo que eu faço na prática aí, já tem. Ontem eu estava fazendo a conta, tem 18 anos que eu mexo com isso, né? Comecei muito novinho fazendo páginas de internet, eu tinha aí 14, 15 anos, foi muito cedo mesmo que eu comecei a trabalhar. Então, eu quero, né, que vocês possam aprender realmente esse conteúdo, por mais que a gente vá fazer uma adaptação por conta desse momento que a gente está vivendo, mas é algo que vai dar certo. Vocês vão ver que a gente vai conseguir aprender sim, né? Vai depender, logicamente, da dedicação de vocês. Eu espero que vocês tenham uma dedicação legal, né? Porque, como eu falei, é um conteúdo que vocês vão poder usar aonde que vocês quiserem, né? E é algo que vocês possam aplicar na prática e até realmente exercer a profissão de técnico de informática já com esse conteúdo, né? Porque hoje no mercado tem vários sites aí, inclusive, vocês de casa mesmo conseguem desenvolver sites e até aplicativos usando a internet aí e
para empresas que estão fora da cidade. Então, é uma oportunidade muito legal com esse conhecimento que vocês vão ter. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, né, todos vocês se conhecem, tudo, acho que a turma já tem um tempo aí que está junto, né? Vocês estão agora no segundo módulo, né? E vocês estudaram o primeiro módulo presencialmente, não foi isso? Sim? Foi, né? Foi, gente? O primeiro módulo seu foi presencial? Até uma parte? Nossa, vocês pegaram então o início do curso aí depois parou. Caramba. Eita. Brinquedão, hein? É. Ó, mas o negócio é o seguinte. Vocês não vão desanimar, não, né? Uma das coisas que, às vezes, até esse ensino remoto deixa o pessoal desanimado de estudar, de fazer qualquer coisa. Mas não pensem desse jeito. Esse conhecimento que vocês vão ter é um conhecimento muito interessante, é muito importante aí para vocês mesmos. Então, vai dar certo aí, vamos até o final direitinho e bola para frente, né? Eu sei que realmente é, estudar presencialmente seria muito melhor, mas tudo bem, faz parte. Então, vamos dar sequência aqui. Eu vou abrir aqui o ambiente virtual na sala de vocês. Vou projetar a tela aqui. Eu vou colocar a projeção da tela e vou jogar essa tela aqui que eu estou falando para o lado. Então, se eu olhar para o lado aqui, é porque eu estou olhando os comentários que vocês estão colocando no chat. Eu vou estar acompanhando vocês aqui. Vou jogar essa tela para cá. Isso. Aqui. Pronto. Vocês estão vendo minha tela aqui, né? Aqui eu vou passar rapidamente o que a gente tem aqui no ambiente virtual, só para vocês ficarem atentos, porque por mais que eu não tenha colocado o conteúdo em si ainda, né, que eu vou colocar a partir de hoje, já tem algumas organizações que são importantíssimas a gente ver aqui nesse primeiro momento. Então, coloquei a mensagenzinha aqui de boas-vindas, né, que vocês possam realmente se dedicar para poder fazer bem essa disciplina. O negócio aqui é só questão de prática, vocês vão ter que fazer. E tem um linkzinho para entrar no grupo aqui do WhatsApp, que isso aqui é bem importante, porque vocês vão ter um contato direto comigo. Se tiver alguma dúvida em relação aos exercícios, vocês podem postar lá no grupo, que eu vou responder vocês logo, logo. E tem a condição também de vocês trocarem conhecimento, né? Vocês, um com o outro aí, conseguem fazer isso aí diretamente. Por mais que vocês possam ter grupos aí da sala também, mas aí fica aquele assunto específico lá, desenvolvimento web. Aí tem aqui a organização da disciplina, que é o plano de ensino dessa disciplina, que é o quê? O conteúdo que a gente vai trabalhar. Saber o que é que nós vamos aprender é muito importante justamente por quê? Porque dá uma visão daquilo que vocês vão saber até o final desse módulo. Né? O conteúdo, como eu falei, é um conteúdo muito legal, vocês vão gostar bastante dessa disciplina de desenvolvimento web, é um conteúdo bem prático, e a gente vai trabalhar esse conteúdo todo, ó, noções sobre internet, HTML, XHTML, estrutura de documento HTML, com os padrões da W3C, que é o World Wide Web Consortium, que é uma organização que trabalha padrões para a internet, tabelas, imagens, links, formulários, meta tags, CSS, que é um arquivo que formata uma página de internet. Então, a gente vai aprender a formatar uma página de internet através desse arquivo CSS e noções de scripts client-side. O que significa isso? São
scripts em uma linguagem que a gente chama em JavaScript, né? Provavelmente vocês já ouviram falar, né? Se não ouviu, vocês vão aprender como que faz pelo menos o básico aqui do JavaScript e nós vamos trabalhar com esse conteúdo para desenvolver um website estático profissional, utilizando a linguagem HTML que nós vamos conhecer hoje, as folhas de estilo CSS e o JavaScript. Né? Então, nós vamos aprender a desenvolver sites, páginas para a internet e sites estáticos. Né? No terceiro módulo, vocês têm a disciplina de programação web, que aí trabalha os sites dinâmicos. Tem uma diferençazinha que isso aí é interessante vocês aprenderem mais para frente. Então, nós vamos conhecer a linguagem HTML, CSS e a biblioteca jQuery do JavaScript. Sobre questão de conteúdo, eu já falei basicamente aqui o que vai ser, né? O que é o HTML, a estrutura do documento, as principais marcações, né, que a gente chama de tags, como que a gente insere tabelas, imagens, faz ligação para outras páginas, faz formulários a partir de páginas de internet e como que a gente usa as folhas de estilo CSS para fazer a formatação de um site. Então, cada item do CSS tem um tipo de formatação, vocês vão aprender a como coloca cor de fundo, efeito de texto, efeito nos links, nos cursores da página, é um negócio bem legal. E a biblioteca de Excel a gente vai usar principalmente para fazer a validação de campo de formulário. Então, quando eu crio um formulário para a internet, eu posso ter lá uma regrazinha, né, que eu faço a programação, que ele vai verificar os valores que foram adicionados. Por exemplo, esse campo aqui eu preciso preencher com algum valor. Eu deixei em branco, aí o JavaScript vai verificar aquilo, vai dar um alertazinho para preencher. Isso é só um exemplo, mas pode fazer várias coisas com JavaScript, animação, fazer um bocado de coisa. E eu quero mostrar para vocês como que a gente faz a publicação de um site também na internet. Isso aí, de certa forma, até é algo muito simples que é útil e muito útil para vocês, né? A gente criar um site sem publicar não é legal. Não faz muita diferença, assim. Nós vamos ter algumas aulas gravadas, por exemplo, se o conteúdo que a gente trabalhar na aula ao vivo, ele encerrar no momento que a gente um pouco mais, aí nós vamos colocar uma aula gravada para complementar esse conteúdo. Então, é importante que vocês assistam ao vivo as aulas, porque vocês já vão poder tirando as dúvidas naquele momento. Outra coisa que a gente vai trabalhar são atividades conceituais através do Google Forms. De vez em quando tem um joguinho, né, usando o Kahoot, e nós vamos ter práticas e práticas usando uma plataforma que chama Reply. E nessa plataforma, né, vocês podem utilizar aí qualquer dispositivo que vocês tiverem acesso para fazer as atividades. Logicamente que quem estiver usando o computador facilita muito mais, né? Mas dá para usar o computador, o tablet, o smartphone para fazer as atividades. O ambiente virtual já, que é esse aí que vocês acessaram. As atividades, elas vão ser distribuídas uma pontuação semanal, então toda semana tem atividade para fazer. É interessante que vocês vejam esse arquivo aí direitinho e vocês vão perceber que tem exercício prático para fazer todas as semanas. Não é exercício complicado e nem exercício muito grande, é para vocês manterem essa prática mesmo, que é a única forma de aprender qualquer tipo de linguagem de programação, né, linguagem de marcação, igual HTML, né, tudo é questão de prática. Linguagem é prática. Vocês vão fazer banco de dados agora, né? Ou já fizeram? Banco de dados com banco de dados MySQL. Vocês já fizeram ou vão fazer ainda? Já fizeram. Pois é. Os comandos lá do SQL,
Vocês acharam difícil ou não? Foi tranquilo. Podem participar, viu? Foi difícil ou foi tranquilo? Difícil? Hum, pois é. É difícil realmente no início, né? Acho que tudo que você vai começar é mais difícil, mas depois vai ficando mais fácil, né? Tudo é assim. Exige um pouquinho de esforço, dedicação aí no princípio, né? Quem gosta de academia aí, é, quando começa a fazer academia, é só dou aqui, dou ali, né? Realmente é bem complicado, mas depois as coisas vão melhorando, né? Então, é a mesma coisa que essas linguagens de programação, linguagem SQL de consulta, linguagem HTML. HTML é até mais simples, porque mesmo se digitar uma coisa errada, pode ser que ainda funcione. Vocês vão perceber que ela aceita muita coisa. Então, vocês fiquem atentos aí que durante essas 6 semanas de trabalho, nós vamos ter atividades semanalmente, viu, gente? E tem um trabalho final para vocês fazerem também quando chegar lá nas 2 últimas semanas. Bacana? Então tá tudo escrito aqui bonitinho para vocês, para acompanhar aí esse esse dia a dia. Outra coisa que é importante observar, essa agenda das aulas aqui, nós teremos essa aula do dia 25 e depois nós vamos passar para a aula segunda-feira, que é no dia 1º. Deixa eu só confirmar aqui. Opa, não abre minha agenda aqui não, o que que foi? Mas acho que é isso mesmo. Dia 1º é segunda-feira. É, segunda-feira agora. Então, essa próxima segunda-feira, 1h30 da tarde, nós já temos aula, viu? Novamente. Beleza? Esse encontro ficou para quinta-feira, porque era para começar a segunda agora, mas como ainda estava que essas organizações de turma, acabou que ficando para hoje. Então, normalmente vai ser na segunda. Se for necessário, nós marcamos outro momento em outro dia, mas normalmente a gente vai trabalhar esses dias aqui, ó. Dia 1º, que vai ser a próxima, 8, 15 e 22. Esses 5 encontros aqui. Vai ter bastante conteúdo nesses dias. Então vamos lá, vamos começar aqui com o conteúdo mesmo da nossa disciplina, né? Como eu falei, estou acompanhando o chat aqui, qualquer coisa vocês podem perguntar, vocês podem participar e eu vou perguntar algumas coisinhas para vocês também durante a aula, beleza? Vamos dar o start aqui. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento web, mas a base da web é o quê? É a internet, né? Então, o que que é internet? Hoje todo mundo sabe que é internet. A gente está usando a internet aqui para poder assistir as aulas, né? Então, se a gente for olhar as definições mais clássicas, né, fala que a internet é a rede mundial de computadores. Esse conceito é bem amplo, né, muito assim abrangente. Mas dentro das definições mais formais, a internet é o quê? É o conjunto de diversas redes computadores que se comunicam através de um protocolo que chama TCP/IP. Então, esses detalhes aqui vocês aprendem principalmente nas disciplinas de rede, né, que isso é uma prática bem importante para vocês no técnico de informática também. E uma das coisas que está destacadas aqui é que tem esse protocolo que a gente chama de TCP/IP. Ele que é responsável pela transmissão dos dados e que faz com que os computadores tenham essa condição de se comunicar. Beleza? Então, esse protocolo aí é muito importante para a gente dentro dessa área de redes, de internet.
Então, qual que é o caminho que a informação percorre para chegar até a nossa casa aqui? Igual a gente está conectado aqui, né, assistindo a aula pela internet, mas qual é o caminho que essa informação passa? Se a gente for olhar, né, tem uma base aqui muito interessante, que a gente tem uma rede de fibras óticas submarinas, que a gente faz a ligação entre servidores, roteadores, ao redor do mundo. Então, quando fala que a internet é a rede mundial de computadores, são computadores espalhados no mundo. E para a gente ligar esses computadores em todos esses lugares, tem uma rede de fibras óticas submarinas passando em partes do globo terrestre, certo? Então, isso aí pode ser que vocês já até sabiam, pode ser que seja curiosidade para alguns aí nesse momento, mas agora vocês já estão sabendo. Quem não sabia, sabe, quem já sabia só confirmou. Então, os cabos óticos, eles se conectam a centrais telefônicas, que também são chamadas de backbone, e essas centrais telefônicas, centrais de telecomunicações, possuem redes de fibra ótica subterrâneas que fazem a ligação em terra. Então, se a gente for, às vezes, passar em algum determinado local, uma estrada ou outra, vocês vão perceber que às vezes tem algumas mensagens falando que passa cabos de fibra ótica, né? Então, a gente de vez em quando aparece aí no meio da escada alguma plaquinha aí mostrando que naquela área tem uma fibra ali. E são as ligações de um espaço geográfico para outro em distâncias de cidade. Então, essa ligação é muito importante, porque é como que a internet vai chegar até os provedores de internet, que vão fazer a distribuição nas casas, igual a gente está recebendo aqui. Né? Então, tem todo esse percurso que a informação chega, que a gente tem que entender pelo menos o básico aqui para contextualizar a internet em si. Então, as fibras óticas são cabos muito fininhos, a espessura dela é questão de milímetros, e ele está um pouquinho colorido na foto, não que ele seja assim, mas é só um efeito de luz, né? É interessante que a fibra ótica, assim, ela é tão fininha, né, que ela se parte com muita facilidade. Então, normalmente você tem que ter um cuidado muito grande, né, na hora de passar um cabo desse aí. E, e o que é mais legal também é como se fosse um tubo de vidro, né? Passa um raio de luz, não é um fio de cobre, não é um fio de metal que carregam eletricidade. Até por isso, essas conexões de fibra ótica elas são muito mais velozes, né? Então, hoje está muito comum a gente ter internet fibra ótica em casa, mas antigamente a gente tinha internet o quê? Era de escada, aí começou com internet de escada pelo telefone mesmo, linha de telefone, depois começou a usar a internet a rádio, depois começou a usar a internet a cabo e agora a internet a fibra, que realmente é muito melhor, questão de velocidade, questão de estabilidade e tudo, né? E as fibras submarinas, elas são mais fortes, né? Vocês podem perceber que elas são bem reforçadas aqui, ó. Elas têm várias capas aqui para poder proteger os cabos que são minúsculos, vocês estão vendo, ó? Cada cabinho aqui é uma fibra diferente, então tem um reforço bem grande aqui, uma blindagem desse cabo, né? Então, esses cabos têm um endereço, né? Vamos chamar aqui onde que ele passa. Então, normalmente a gente precisa de cidades de litoral para ligar um ponto a outro, né? Então, Fortaleza aqui sai os Estados Unidos para a África aqui, ó. Então, realmente isso aqui é um caminho bem interessante da gente perceber. Então, a internet hoje ela funciona porque existe essas ligações que a gente nem precisa às vezes saber que existe, né? Mas como a gente está fazendo o curso técnico de informática aí, vocês estão informados aí que agora existe sim cabos submarinos para ligar outros computadores e roteadores em outro espaço aí. Ô, professor, Oi.
Pode Bateu falar. uma dúvida. Como é que funciona essa rede submarina aí? Porque, tipo assim, vai que algum animal aquático esbarra lá e tal e atrapalha a fiação. Como é que é? É que eu não tô entendendo direito, então. Já que ela é submarina, tem que ficar debaixo da água, né? Como é que funciona? É Exatamente. que eu já ouvi falar que tem, mas nunca aprofundei assim e tal. Aí fico na dúvida como é instalado e tal. Legal. Lucas, aí é o seguinte, quando vai instalar a fibra, quando a gente fala assim, não é o cabo desse tamanhozinho aqui, não. O cabo é gigantesco. E normalmente ele vai enrolado em vários outros, né? Então, não é uma fibra só. São várias fibras que são passadas com um tubo todo blindado. Então, tem uma passagem de blindagem muito forte. Não quer dizer que ele não possa quebrar por uma passagem de um animal aquático, igual você falou. Mas ela normalmente, quando é jogada, não é assim em qualquer lugar. Passa essas fibras normalmente onde se tem uma certeza de mais ou menos a profundidade daquele espaço. Então, dá para entender que se eu passar uma fibra desse ponto aqui de Fortaleza até aqui em cima, chegando nos Estados Unidos, eu vou ter nessa área aqui uma profundidade X. Então, você precisa ter uma metragem muito grande para esse cabo chegar lá embaixo e não se partir, certo? Então, normalmente, tem vários vídeos na internet, se a gente for olhar aqui, que mostram a passagem de cabos submarinos. Eu não vou passar tudo aqui para vocês, mas só para vocês pesquisarem depois, que é bem interessante. É um rolo gigantesco, né? Até porque você imaginar que eu vou pegar uma distância, igual exemplo de Fortaleza até os Estados Unidos, é muito lugar, né? Essa internet minha hoje realmente não tá legal, não. Tá demorando demais. Então, aqui, ó, passagem cabo submarino. Tem vários vídeos aqui que mostram isso. Deixa eu ver, pegar um aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um cabo. É um negócio gigantesco. É esse aqui que normalmente. Não, não é bem esse aqui, não. Aqui, ó. Cabo submarino ligará o Brasil à Europa ancorado em Fortaleza. É um cabo bem extenso e bem grosso. Ele tem uma blindagem bem forte, né? Mas isso aqui é mais a curiosidade mesmo. Aí vocês dão uma olhada aqui, viu? Esse vídeo até é recente. Esse aqui eu não tinha visto, não. A internet não tá legal. Ó, realmente. Ele tá demorando a carregar, ó. Segundo o Ministério das Comunicações. Mas eu vou até pegar aqui o link dele. Vou postar aqui no chat para vocês. E depois a gente assiste também. Ele é curtinho, 4 minutos. Mas vamos lá. Um conteúdo nosso aqui. Isso aqui é mais a curiosidade mesmo. Então, protocolo de rede. O que que significa isso, né? Protocolo é o quê? São regras de comunicação entre um computador e outro, né? Dispositivos de hardware. Para um computador conectar à internet, eu preciso ter esse protocolo. Qual é o protocolo que normalmente é utilizado? É o TCP/IP, que é exatamente o que nós falamos ali há pouco, né? O IP é o Internet Protocol, que é responsável por endereçar o computador na rede, então por isso que a gente fala assim, qual é o seu número IP? Qual é o endereço IP do computador que fez o acesso tal? É justamente que ele faz uma identificação do computador a partir de um conjunto de números, né, IP. E o TCP, que é o protocolo de controle do fluxo da transmissão. Então, esse conjunto TCP/IP
faz com que a gente se conecte à internet, certo? Então, tudo que a gente usa na internet é utilizar esse protocolo TCP/IP. E uma coisa que é importante destacar aqui também, qualquer serviço que a gente usa, por exemplo, eu estou acessando essa página aqui, que é a página do ambiente virtual, do Classroom. Ela tem o que a gente chama de porta de comunicação, né, que essa porta de comunicação é específica para esse serviço. Então, a gente tem uma imagem assim do que a gente chama de servidor web, que é uma máquina que vai rodar uma aplicação que vai receber conexões de usuários clientes. E essa máquina vai servir o conteúdo da internet. Tem uma explicação mais clara disso aqui com imagem, daqui a pouco eu passo aqui para vocês. Então, www, ou World Wide Web, é o sistema de informação que é baseado em hipermídia que funciona através da internet. Então, o que a gente vai fazer é construir documentos em hipermídia, que é documentos que a gente consegue colocar textos, sons, vídeos, imagens, animações, etc. Certo? Então, uma página web, uma página de internet, é uma página em hipermídia, justamente porque ela aceita todo esse tipo de formato: texto, som, vídeos, imagens e etc. A visualização do conteúdo de hipermídia, né, é feita através de navegadores, que também são chamados de browsers. Esses navegadores, os mais comuns no mercado, a gente tem esses aqui, ó. Por esse símbolozinho aqui, ó, qual que é que eu estou indicando? Esse aqui é qual? Vocês conhecem? Marical? Firefox, né? Firefox é do Mozilla, né? Esse aqui é qual? Esse Explorer. É Explorer da Microsoft. Esse aqui é qual? Opera. Opera. Esse Google Chrome. Chrome. Esse eu não sei. Esse aqui é o... Meu Deus, eu sei o nome disso, mas eu esqueci. Esse aqui é da Apple. Isso é o navegador? Não é. Safari. 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 Um nome diferente. Então, a funcionalidade da internet, ela baseia em 3 padrões. Primeiro é o URL. O que significa isso? Cada página tem um endereço diferente. Para eu acessar um determinado site, eu vou ter um endereço, ou seja, URL, endereço único. Beleza? Então, esse é um padrão. Outra coisa é o protocolo que a gente utiliza nessa transmissão desses dados, que é um protocolo que a gente chama de HTTP, que normalmente usa a porta 80 que eu estava falando com vocês. Então, quando a gente vê o endereço do site e clica aqui em cima dele, ó, aí aparece assim, ó, HTTPS. Nesse caso aqui, HTTPS indica que essa página tem uma conexão segura, né? Então, por isso que aparece esse cadeadozinho aqui. Então, no caso, HTTP é um protocolo padrão de transmissão de dados em hipertexto. Então, é uma configuração específica. A gente não precisa ficar preocupado tanto em relação a isso, porque a gente não precisa fazer nada de HTTP, não tem nada disso. A gente simplesmente usa o serviço, né? O que a gente vai fazer é a construção do HTML, que é a linguagem que a gente usa para construir as páginas de internet. Beleza? Então, o HTML, que é o que a gente vai aprender, é o conteúdo, a linguagem que vai fazer com que as páginas funcionem. Até as páginas mais, assim, elaboradas, que tem um bocado de informação, tudo isso é feito em HTML, viu, gente? HTML é base para mostrar qualquer tipo de página. Então, HTML significa Hypertext Markup Language. Então, é a linguagem de marcação de hipertexto. É a forma que a gente escreve o nosso documento para o navegador de internet, né, que seja o Chrome, que seja o Firefox, que seja qualquer outro, interpretar o nosso código. Então, a gente vai digitar um código que vai sair escrito em uma linguagem de marcação e esse código vai ser transformado em uma página de internet através do browser.
O browser vai identificar as marcações e vai interpretar e mostrar aquele conteúdo, beleza? Então é um negócio muito legal. Linguagem de marcação é esse conjunto de códigos que a gente vai colocar dentro de um documento de texto e esses códigos vão fazer com que as informações apareçam de determinadas formas na nossa página, né, na nossa tela do navegador. Então, como eu estava falando aqui sobre as requisições da www, né, da porta 80, etc., o que significa isso? Toda vez que eu solicito uma informação de uma página, a primeira coisa que eu faço é o quê? Abrir o navegador de internet, não é isso? Isso aí para vocês é muito comum, porque vocês fazem isso quase todos os dias, se não dizer todos os dias. A gente abre o navegador de internet, digita o endereço, vamos dizer que a gente está aqui, ó, nesse computadorzinho. Eu digitei o endereço do site, coloquei lá, ó, google.com. Aí pressionei Enter lá, ele vai entrar numa requisição para um servidor web da internet pesquisando aquele site. E ele vai achar aquele servidor do Google. O servidor do Google fala assim, ó, ok, eu estou aqui disponível, eu posso fazer o envio dos dados dessa página para você. Aí ele pega a páginazinha de internet e devolve para aquele usuário que solicitou. Então, nessa forma, a gente faz a obtenção da informação. Então, esse cara aqui, ó, o servidor web, ele é muito importante justamente porque ele vai estar distribuindo conteúdo de internet para os computadores que solicitam, né? Seja computador e seja um dispositivo diferente, né? Aqui tá meio estranho. Pode ser um celular também. Esse aqui é um rascunho. Uma das coisas que acontece, né, quando a gente solicita alguma informação, além de digitar esse endereço, pesquisar por um documento específico. Um exemplo. Se eu digitar aqui, ó, google.com, colocar assim, ó, barra arquivo.html. Esse aqui não vai existir aqui, né? Então, ele não vai existir aqui. google.com barra arquivo HTML. Ele mostra esse erro, 404, ou seja, o arquivo não foi encontrado. Então, toda vez que eu solicito a informação, normalmente a gente tem que colocar o endereço certinho, né, para ele encontrar essa informação e devolver para a gente. Então, o arquivo ele tem que existir para ele ser retornado, beleza? Então, essa é a informação básica que está falando aqui. Agora, se eu coloco só google.com, ele vai entrar no site do Google. Então, vai retornar a página inicial do Google, mostrar aqui para mim bonitinho, certo? Então, tem esse detalhe aqui que é importante. Principalmente quando a gente estiver desenvolvendo os nossos sites, vocês vão ver que isso aqui é muito importante a gente entender. A gente precisa digitar o endereço certo, a gente precisa colocar as referências de links corretamente. Os sites eles podem ser estáticos, ou seja, conteúdo é armazenado no servidor antes da requisição, que é o que nós vamos fazer, e podem ser dinâmicos também, que é processado pelo servidor quando é solicitado pelo navegador. Não se preocupem com isso nesse momento, né, porque são linguagens de programação para a internet, como PHP, JSP e ASP. Por enquanto, nós vamos focar nessas aqui, em HTML só. Viu? E uma coisa que é importante entender é o seguinte, assim, poxa, mas se o PHP é um site dinâmico, talvez seja um site melhor, né? Por que eu vou preocupar em aprender HTML, CSS? Né? Porque esses mesmos sites dinâmicos, que eles são processados pelo servidor em tempo real, que eles dão informação em tempo real, que podem ter acesso ao banco de dados, eles precisam do HTML para fazer a formatação, a apresentação das páginas, né? Não a formatação, a apresentação das páginas. Formatação, vocês vão ver quem faz é o documento
CSS, a folha de estilo. Então, agora a gente vai fazer uma prática aqui, né? Na verdade, quando a gente está trabalhando presencialmente, aqui até flui mais fácil, porque é o tempo que a gente está no laboratório de informática e vocês vão seguindo aquilo que eu estou fazendo. Então, é muito legal, porque acaba que vocês estão aprendendo na prática ali naquele instante. Nesse momento, como a gente não tem condição aqui, vocês vão ter que prestar bastante atenção, mas já peço que vocês retornem depois, nesse exemplo aqui no vídeo, né, que eu vou publicar no ambiente virtual, e possam fazer vocês mesmos usando o computador, usando o celular, o tablet, o que for. Quem tiver no celular, por exemplo, aí vocês vão ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar a indicação que eu faço. Vai num caderno mesmo e vai escrevendo aquele código por lá. Essa é uma maneira que vocês vão aprender mais também. Escreve o código num caderno e depois repassa para o celular. Porque a escrita no celular é bem complicada. Eu reconheço isso aí, viu? Quem tiver no computador vai ser muito tranquilo. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, a estrutura do documento HTML, né, o red, o title, o body, os exemplos básicos. A gente vai fazer isso aqui tudo, beleza? Primeira coisa, tem N formas a gente fazer documentos HTML, só que, como a gente está trabalhando à distância, a gente tem que usar essas plataformas virtuais para facilitar nosso trabalho. Então, tem essa plataforma aqui, que eu vou mandar o link para vocês agora também, chama Repli.it. Repli. Não sei se vocês já usaram ela. Vou entrar aqui. Ele já está carregando a página do meu usuário. Deixa eu entrar na página, na aba oculta aqui, que é melhor. Deixa eu colar ela aqui, que a página que vocês vão ver vai ser parecida com essa aqui que está carregando. Aqui a gente consegue fazer programação de várias linguagens, né? A gente consegue fazer a programação de até programas, de aplicativos, de jogos, de um bocado de coisa a partir daqui. E uma dessas programações são documentos HTML e CSS, né? Então, a gente pode fazer a partir daqui também, ok? É uma recomendação para facilitar aí a forma de escrever. Mas vocês vão perceber que os documentos HTML são tão simples que eu posso, por exemplo, fazer ele usando bloco de notas. É igual, normalmente, até considero interessante fazer com bloco de notas, até coloco aqui nos materiais dessa forma, porque eu sei que é o que a gente aprende mais. É que vocês forçam a entender o código que vocês estão escrevendo. Então, eu gosto muito dessa estratégia do bloco de notas, mas não vou fazer com vocês aqui. Só vou falar mais ou menos como é que é, né? Que a gente faz usando o bloco de notas. Depois a gente revisa, quando eu tiver com o código pronto aqui, a gente mostra direitinho como é que é. Eu copio lá e colo, beleza? Mas é importante que vocês entrem nesse site que eu mandei o link aí e que vocês façam a conta de vocês, a conta, né, quem não tiver vai fazer, clicar nesse botãozinho aqui, ó, Singap, qualquer coisa vocês clicam num botão aí para poder traduzir a página. Eu, sinceramente, eu não sei onde que fica esse botão, mas eu sei que tem. E vocês fazem um cadastro de vocês. Beleza? Então, é algo que vocês vão fazer depois, né? Quem quiser, tiver condição aí, tiver no computador, tiver condição de fazer agora, ok. Se não, vai ouvindo aí, vai vendo e depois faz a prática que é importante para vocês aprenderem. Deixa eu pegar aqui, ó. Quando vocês digitarem as informações de acesso, confirmar contas suas bonitinhas, vai aparecer uma tela parecida com essa.
Essas vão entrar na tela semelhante a essa aqui. E, no caso, para eu criar um código novo de um documento HTML, vou vir aqui em New Repli, o botãozinho aqui do lado esquerdo, vou clicar aqui, ele vai abrir essa caixinha, e pode ser que ele vai aparecer para vocês algumas linguagens assim, HTML, CSS, JS. Nesse caso, ele abriu para mim, por quê? Porque eu já tenho ele como favoritos. Mas se não abrir para vocês, a única coisa que vocês vão fazer é digitar aqui, ó, HTML. E ele já vai mostrar essa opção. E vocês vão clicar em HTML, CSS, JS. Depois vocês vão escrever o nome do projeto que vocês vão fazer. Né? O projeto aqui, o nome do arquivo, vou chamar aqui de exemplo 01. Exemplo 01. E clicar nesse botãozinho de Create Repli. Beleza, tá carregando. Ele tá criando. Essa plataforma é bem simples, gente. É realmente muito tranquilo. Facilita muito pra gente na hora de desenvolver aqui também, para testar, né? Inclusive, ele já carrega o formato padrão do HTML aqui, HTML que a gente chama de 5, HTML5. E tem até algumas coisas adicionais que nesse momento eu nem precisaria, né? Mas ele já mostra aqui. Mas vamos lá. Ele já mostra a estrutura básica do documento para a gente. Então, para agilizar um pouco aqui, eu vou até manter um pouco parte desse código, só vou apagar, por exemplo, essa linhazinha, esse link aqui, porque isso aqui é do código CSS, por enquanto a gente não vai mexer com CSS. CSS é a página de formatação, não vamos usá-la ainda, para não confundir ninguém. Nós vamos pegar as marcações básicas, né? Vou apagar aqui também esse script. Eu não quero isso aqui ainda, pelo menos agora não, né? Mas nós vamos usar depois. E nesse momento, como a gente não vai usar ainda, para facilitar, não vou confundir a cabeça suas não, eu vou apagar esse arquivo aqui, ó. Então, do lado aqui do script JS, eu vou clicar nesses 3 pontinhos e vou clicar em Delete. Eu posso confirmar aqui. E a mesma coisa eu vou fazer do lado do CSS. Vamos clicar nos 3 pontinhos na lateral e vir aqui em Delete. Vou confirmar também a exclusão. Né? Por que que eu fiz isso aqui? Porque o documento HTML básico, ele não vem com o documento CSS e o JS, que é o JavaScript, que a gente vai aprender também. Então, depois sim nós vamos precisar dele, mas por enquanto não. Opa. Então, vamos entender a estrutura aqui do documento HTML. Exemplo 1, estrutura do documento. Então, vou aproveitar aqui, que já está tudo certinho, e vou manter, não vou apagar nada aqui por enquanto. Mas vamos revisar aqui essa estrutura, para vocês entenderem bonitinho. Toda página HTML, ela tem o que a gente chama de cabeçalho, essa parte aqui de cima, e tem a parte do corpo da página. Então, cabeçalho, ela reúne as informações, por exemplo, o título da página, se eu vou fazer ligação com arquivo CSS, se eu vou ter informações adicionais para esse documento, qual é o tipo de codificação que esse arquivo traz, informações adicionais como um todo, eles ficam nessa parte aqui de cima que a gente chama de cabeçalho, red, né? E tem a parte do corpo, que é a parte onde que
eu mostro o conteúdo que vai para o usuário. Então, o usuário vai ver o quê? Tudo que eu colocar dentro dessa parte aqui do corpo da página. Então, um documento HTML basicamente tem uma estrutura muito simples, onde a gente sempre começa ele, né, no caso HTML5, com essa marcaçãozinha. Né? O que, que é marcação? Quando a gente falou que HTML é uma linguagem de marcação, as marcações são exatamente esses pontos aqui, onde eu começo com esse sinalzinho, que é o sinal de menor, e finalizo com o sinal de maior. Então, tudo isso aqui é uma marcação. Essa marcação indica o tipo do documento que eu estou trabalhando. Então, a exclamação doctype HTML é uma marcação falando que esse documento é do tipo HTML. Aí depois vem essa outra marcação que é extremamente importante, e fala o seguinte: aqui eu vou iniciar meu documento. Então, o documento, que é do tipo HTML, que está escrito aqui, ele inicia a partir dessa linha de cá. Ó. O documento inicia aqui, a marcação HTML, e finaliza nessa tagzinha aqui, que é a barra HTML. Vocês vão perceber que a maioria, eu não vou dizer todas, mas a maioria das marcações, elas têm início e fim, ou abertura e fechamento de marcação. Essa marcação a gente pode chamar de tag também. Isso aí vocês vão acostumar, viu? Esses nomezinhos vocês vão acostumar. Então, quando eu abro um documento, igual aqui, ó, HTML, eu abri um documento e aqui embaixo tem um barra HTML, significa que aqui iniciou o documento e aqui finalizou o documento HTML. Então, tudo que está dentro dessas marcações faz parte do documento HTML. Então, é algo que vocês vão pegar com muita facilidade. Então, como eu disse, toda página tem o quê? Um cabeçalho e um corpo. O cabeçalho, a gente começa exatamente dentro dessa marcação aqui, ó, red. Então, essa marcação inicia o cabeçalho e aqui a gente tem a marcação de fim desse cabeçalho. Então, o cabeçalho está aqui. E o que, que tem dentro desse cabeçalho? Tem dentro essas outras marcações. O que, que cada coisa dessa aqui faz? Meta-char7 UTF-8, isso aqui a gente define que a codificação de caracteres do arquivo que eu estou trabalhando é o TF8. O que, que é o TF8? Alguém sabe? Vocês já ouviram falar dessa expressão TF8? Ou é coisa nova para vocês agora? Beleza, Lucas. O TF8, gente, é a mesma coisa que Unicode, né? São caracteres Unicode. Por que, que a gente usa essa codificação? Não é binária. Só para falar que eu tenho condição de aceitar caracteres acentuados. Então, quando eu tenho palavras escritas em português, por exemplo, coração, ação, ele tem um cedilha e tem o tio, não, né, tem o tio. Então, toda palavra acentuada, ela não é muito do dialeto padrão. Né? O inglês, por exemplo, não tem nenhuma palavra acentuada. Ação é o quê? Action. Né? Ele subtrai o cedilha, ele tira o tio. Então, toda palavra em inglês vocês não vão achar nenhuma acentuação assim. Então, essa codificação TF8 permite que a gente coloque os acentos que a gente está acostumado na língua portuguesa. Beleza? Então, isso é importante não só para esse conteúdo aqui de desenvolvimento web, mas principalmente em programação a gente vê muito isso também. Essa codificação é necessária para muita coisa. Essa outra marcação aqui, ó, que a gente chama de meta viewport, né, que é o meta name viewport, fala o seguinte, que a largura da página vai ser de acordo com a largura do dispositivo que vai acessar esse conteúdo.
Por que que a gente usa essa marcaçãozinha aqui? Hoje está cada vez mais comum eu utilizar o celular, um tablet, um dispositivo móvel para entrar numa página de internet. E nesse caso, é muito legal que esse dispositivo ele possa ajustar o tamanho da página de acordo com o tamanho dessa tela que ele tem. Então, fica muito mais fácil. Então, isso aqui é quase com um padrão mesmo, a gente colocar essa meta name viewport com conteúdo, né, width, device width. Então, isso aqui eu não apaguei porque realmente é um padrão. E aqui embaixo a gente tem a marcação de título da página, que a gente chama de title, né? Então, eu coloquei exemplo 1, estrutura do documento. Esse título, ele aparece na barra de endereço da página, igual a gente está vendo aqui, ó, repli.it exemplo 01. Então, quando eu rodar uma página aqui, HTML, ele ficaria na barra de título dessa página. Essa aplicação é bem interessante porque ele mostra essa parte lateral como resultado desse código que eu fiz. Então, se eu tivesse alguma coisa dentro do corpo da página, ele ia mostrar o conteúdo aqui. Como eu não tenho nada ainda, ele está em branco. Né? Ele não está mostrando nada porque está realmente vazio. Beleza? Então, o cabeçalho ele marca informações adicionais. Eu deixei esse conteúdo todo aqui, ó. Então, vocês vão conseguir pegar direitinho aqui, né, para poder fazer depois esse documento também. Tem explicação de cada marcação, né, isso aqui é muito importante para a gente pegar. Aí eu falo aqui sobre a abertura e fechamento desses elementos, né, e tal. Um bocado de coisa aqui. Beleza? Eu vou mandar para vocês logo depois aqui da aula. Outra coisa, além do cabeçalho, outro elemento muito importante dentro do documento HTML é o corpo da página. O que tem dentro dessa página? Por enquanto não tem nada, porque o corpo dela está vazio. Mas a partir do momento que eu começo a colocar informação no corpo da página, essa informação começa a aparecer para o usuário. Então, quer ver? Vou colocar a mensagem comum aqui, ó. Olá, mundo. Olá a todos. Sim? E vou clicar nesse botão aqui, Run, para executar esse código e ele mostrar para mim o que vai acontecer, o que vai aparecer aqui. Aí tem aqui, olá mundo, olá a todos. Ele mostrou aqui o que apareceria nessa página caso eu executasse esse arquivo no navegador, certo? Ia mostrar a mensagem. Por que ia mostrar a mensagem? Porque eu coloquei esse conteúdo dentro do corpo da página. Então, essa parte aqui, ó, body, é onde que a gente vai colocar todo o conteúdo visível para o usuário. Beleza? Então, isso aí vocês não podem esquecer. É algo aí que vocês vão lembrar de cabeça a partir de agora. Todo conteúdo que eu for colocar para o usuário, que eu for exibir para o usuário do meu site, da minha página de internet, vai ser dentro do body. Beleza? Deu para gravar isso aí, gente? Deu, né? Deu para gravar? Deu. Ótimo, legal. Então, vamos para as primeiras marcações do HTML, marcações principais, né? E que é onde a gente vai começar a dar uma cara aqui para esse documento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero colocar uma mensagem de destaque, né? Então, mensagens de destaque, normalmente a gente coloca dentro de títulos. Como que eu escrevo um título para um documento HTML? É uma tag que a gente chama de H1, só que na verdade não é H1 só. O H1 significa que 1 é prioridade, é como se fosse um título de mais relevância. Eu tenho o H2, H3, H4, 5, 6, 7, 8
8 não, vai até o 6, desculpa. Para no 6. É, então, a gente tem esses títulos definidos em níveis de relevância. Então, um título de texto mais relevante, normalmente a gente coloca essa marcação H1. Então, a marcação sempre é colocada com um sinalzinho de menor, o nome da marcação, igual no caso H1, fecha o sinalzinho com maior, e para fechar a tag, a gente faz a mesma coisa, só colocando a barrinha no final. Ok? Então, isso aí é bem simples. Aí eu quero o título que vai aparecer assim, ó. Primeira página. Primeiro documento, né? Então vai aparecer assim, primeira página, é maior, grande, beleza? Essa marcação de título de um documento. Eu quero colocar um parágrafo. Sim. Meu primeiro parágrafo. A marcação do parágrafo, então, é o P, né? E o barra P para fechar o parágrafo. Ok? Então, já coloquei um título, coloquei um parágrafo, e aqui tem um texto que a gente já tinha digitado. Clicar nesse botãozinho aqui de novo. Atualizar lá a página. Aí aqui já mostra diferente, tá vendo? Aqui, ó, primeira página, meu primeiro parágrafo, olá mundo, olá a todos. Já está um pouquinho diferente, porque a primeira página está como título, então ele já dá um destaque maior. Você vê que fica grande o texto, e ele já joga para baixo, né? Já joga para a linha de baixo. Todo o parágrafo em si, que a gente inicia também, ele já joga para a linha de baixo. Então a gente já colocou aqui, ó. Agora, aqui, ó, olá mundo, olá a todos, estão aqui embaixo, certo? Então, tem uma marcação que a gente chama de marcação de quebra de linha, que a gente usa para fazer a quebra de linha de um conteúdo com outro. Então, por que a gente usa isso? Igual, por exemplo, aqui está tudo na mesma linha. Se eu quiser colocar o Olá Mundo em cima e Olá a todos embaixo, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse texto em parágrafo, que ele já vai ficar numa linha só, ou eu posso, sem usar o parágrafo, usar aqui, ó, uma marcação que a gente chama de BR. Essa BR, ela não tem abertura e fechamento. É uma das que a gente não precisa abrir a marcação e fechar. A gente simplesmente coloca assim, e quando a gente roda o código aqui agora, vocês vão perceber que ele ficou um texto embaixo do outro. Olá, mundo, quebra a linha, ou seja, joga para a linha de baixo, e olá a todos, certo? Então, por que acontece essa quebra? Por conta do BR. Por que eles estão juntinhos aqui, ó? Porque a quebra de linha não é igual ao parágrafo, que normalmente vai adicionar um pouquinho de espaço entre um texto e outro, né? Então, por isso que esse espaço está bem pequeno. Isso aqui são algumas coisas que vocês vão pegar bem facilmente usando mesmo a linguagem em si, né? Vocês vão ver que dá para a gente fazer aí de forma muito tranquila. Até aqui tá tudo bem, gente? Ou vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Sim? Silêncio. Beleza? Tudo bem. Isso aqui tá aqui também, né? Vocês vão dar uma olhada aí. E os cabeçalhos, né, que eu falei para vocês. Os parágrafos. Alinhamento parágrafo. Eu não vou fazer muita formatação com documento HTML, não, viu? Então, aqui tem o material que eu vou mandar para vocês, está um pouquinho mais completo. Os exemplos estão com algumas coisas adicionais que, por enquanto, a gente não vai usar, porque eu quero trabalhar logo com CSS com vocês, né? Já que o conteúdo nosso é bem mais objetivo. A gente tem que ir direto ao ponto.
tem um detalhezinho aqui, ó, que fala assim, ó, comentários nas páginas HTML, né? O HTML aceita também comentários, assim como as linguagens de programação, para poder facilitar a leitura do código. Então, esse código HTML, eu posso colocar um comentáriozinho nele, para falar assim, ó, vou jogar aqui, ó, minha primeira página. Então, esse comentário aqui, eu coloco o sinalzinho de início da marcação, exclamação, dois hífens, né, dois tracinhos, o comentário que eu quiser, e eu fecho com dois hífens, dois tracinhos, e o sinal de fecha de marcação. Quando eu atualizo a minha página, vou dar um run aqui, e vocês vão perceber que essa mensagem, minha primeira página, ela não aparece aqui em cima. Só aparece essa primeira página aqui que já estava escrita aqui embaixo. Essa aqui não aparece porque é um comentário. Então a gente ignora esse conteúdo aqui. A gente simplesmente passa para frente, certo? Não vou tratar com você sobre isso, mas é algo que nós vamos falar também depois. Essa questão de listas aqui é importante, só que eu não vou passar hoje para vocês não. Vou até passar aqui um pouquinho mais para frente, que eu acho que é mais interessante. Colocar uma imagem nesse documento aqui para a gente já fazer um exercício com imagens também. Como que eu coloco uma imagem dentro de um documento, gente? Primeira coisa, eu preciso ter a imagem para colocar, né? Então, eu vou entrar no Google aqui. Na hora que vocês forem fazer o exercício, vocês vão praticar isso aqui. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão ter que entrar lá, mandar mensagem no grupo, vai mandar tirar dúvida nesse contato que a gente tem. Por isso que eu falei que é importante entrar no grupo do WhatsApp lá. Entrei aqui no Google Imagens e vou digitar IFMG aqui, pegar uma imagem do Instituto. Apareceu aqui já, Campos Pirapora. Vou clicar aqui. Vou clicar com o botão direito em cima dessa imagem e vou pedir para salvar como a imagem. Vou salvar aqui, pode ser na pasta de downloads mesmo, a área de trabalho, né? Talvez seja mais rápido de abrir. No computador hoje ele também não está tão rapidinho, não. Não sei o que aconteceu, vou ter que dar uma olhada. Eu achei que era da internet, mas pelo que eu estou vendo aqui, o computador que está dando umas rateadas. Aí eu salvei essa imagem aqui, ó. Beleza? Como que a gente usa essa imagem dentro aqui do HTML para aparecer nessa páginazinha, para eu usar essa imagem aqui? No caso, como a gente está usando essa plataforma, eu preciso mandar esse arquivo para cá, certo? Então, como eu acabei de fazer o download dela aqui, ela já aparece aqui embaixo do navegador. Se eu pego e arrasto para cá, eu vou fazer o upload dessa imagem para dentro do, do diretório, né? Então, isso aqui já seria mais fácil. Mas eu posso clicar nesses três pontinhos, né? Só para vocês verem o que eu posso fazer. Eu posso clicar nesses três pontinhos e clicar aqui, ó, em Upload File. O que significa isso? É mandar esse arquivo de imagem que eu acabei de pegar para dentro da plataforma, para a gente poder acrescentar ela dentro do documento e mostrar aqui na paginazinha. Então, eu vou vir aqui na área de trabalho e vou selecionar aqui, ó, Pirapora, underline horizontal, tracinho, JPEG, né? Vou clicar aqui em abrir. Aí ele adicionou minha imagem aqui, tá vendo? Ó? A imagem já está aqui.
Dá para ver aqui ó, o nome do arquivo certinho, Pirapora, underline, horizontal, underline, jpg.jpg. Então, eu vou adicionar essa imagem dentro do documento HTML. Como é que eu faço isso? Eu uso uma marcação específica que chama img. Então, coloca aqui, ó, img source. E aqui, como esse arquivo de imagem está na mesma pasta que o arquivo HTML, eu simplesmente chamo o nome dessa imagem. Então, coloca aqui, ó, Pirapora, underline horizontal. Tem que ser exatamente o nome igual, viu? Underline jpg.jpg. Se for o nome tiver dando diferença, vocês não vão conseguir carregar. Beleza? Então, isso aqui. Igual o nome está aqui, acho que está certo. Então, IMG é a marcação de adicionar imagem. SRC é source, é o caminho aonde que eu vou carregar essa imagem. Qual é o caminho? É o nome da imagem, beleza? Que é o que eu coloquei aqui. E eu posso fechar essa marcação. Não preciso colocar mais nada, não. Posso dar um run aqui e executar. E ela vai aparecer a imagem aqui, ó. Vendo? A imagem carregada aqui. Só que essa imagem que nós pegamos, ela é um pouquinho grande. Ela tem lá, que a gente chama aí de resolução dela é alta, porque se a gente for olhar aqui, ó, ela tem o quê? 911 por 307 pixels. Então, essa imagem aqui, ela meio que ia ficar meio estranha na página nossa, né? Mas a gente pode alterar isso. Pode falar, Lucas. Esse site de venda e tal, que usa essas imagens para identificar o produto, é nesse mesmo esquema aí, professor? Nesse mesmo Exatamente. comando? Sim. A diferença é que os sites de comércio eletrônico, eles são programados. Então, normalmente você manda a imagem para o sistema, ele já carrega a imagem e o sistema mesmo lê aquele arquivo e mostra para você. Você não precisa nem preocupar em fazer o comando, porque ele já foi programado para aquilo. Mas a programação dele tem essa estrutura aqui. Todo site que carrega uma imagem tem esse comando aqui. Né? Se vocês quiserem, daqui a pouco eu mostro para vocês um código-fonte. A gente já está terminando a aula aqui também, mas eu mostro rapidinho aqui. Ó. Como eu falei, essa resolução dessa imagem é muito grande, né? 911 pixels, é uma imagem bem grande para uma página em si. Se eu quiser deixar essa imagem menor, eu posso criar uma outra propriedade dentro dessa marcação IMG. Então, que propriedade é essa? Essa aqui a gente chama de atributo. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, width. Width é uma propriedade de largura da imagem. Vamos dizer que eu quero essa imagem com 280 pixels somente. Então, quando eu falo isso e executo aqui, ó, vocês vão ver que a imagem vai carregar menorzinha. Justamente por quê? Porque a gente colocou essa propriedade que chama width, que é a largura da imagem, que define que ela vai carregar com 280. Então, ela vai ficar bem menor. Ah, eu quero centralizar essa imagem. Legal, o que eu posso fazer? Tem, por exemplo, aqui, eu posso colocar um parágrafo. Opa, coloco o parágrafo. Coloco uma propriedade alinhamento. Colocar align. Coloco a imagem e fecho esse parágrafo. Então, essa imagem está dentro desse parágrafo. E esse parágrafo está alinhado, centralizado, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Ela centralizou essa imagem na tela. Né? A telinha aqui, ó. Vou imaginar que a página toda seria isso aqui. Aí centralizou essa imagem aqui. Ou seja,
dentro do HTML, a gente pode colocar um elemento dentro do outro justamente para montar nosso conteúdo, que é o que acontece o tempo todo. Qualquer página funciona dessa mesma forma. Então, esse conjunto aqui de instruções, ele é muito importante justamente por conta disso. A gente está vendo aqui que um elemento vai puxando o outro. Como que eu aprendo isso aqui, gente? É prática, é questão de prática mesmo. Eu vou mandar para vocês esse material que tem esses comandos todos, né, da gente pegar, por exemplo, a criação, colocar uma imagem e tal. A imagem, para vocês terem ideia, normalmente eu vou trabalhar lá na quinta aula, tá vendo? Mas eu coloquei aqui porque, como a gente tem um tempo curto, eu preciso mostrar aquilo que é mais importante, né? E aqui, ó, os atributos da imagem são essas aqui, ó. SRC, que é obrigatório, a gente usou. Width, que é a largura, a gente usou. Height, que é a altura, a gente não usou. Align, que é o alinhamento da imagem, a gente não usou também. Alt, que é um texto alternativo, quando a imagem não carrega, aparece o texto. Borda da imagem, a gente também não usou. Mas você vê que dá para fazer um bocado de coisa. Aqui, ó, borda. Vou colocar borda igual a 1 aqui, só para vocês verem. Depois eu tiro. Vai ficar meio esquisito. Olha lá, ó. Até que não ficou tão feio assim, não, né? Primeira página, primeiro parágrafo e tal. Aí com a imagenzinha com a borda. Tá? Aí. Pode falar, Lucas. E, tipo assim, professor, e nos direitos autorais, assim, como é que faz? Você fala em relação às imagens? Isso. Ah, cara. Aí é que tá. Você pega a imagem e dá uma tratada nela antes, né? Dá uma desfocada, ou pega só parte da imagem e usa junto com outras, ou você mesmo tira. Igual, depende o que você está fazendo, né? Isso aí isso aí depende muito do que você está fazendo. Normalmente, quando não tem um viés comercial, ninguém acha ruim de você pegar uma imagem que está no Google, não. É muito difícil alguém falar algo de algum sistema que não tem nada comercial. Ou uma página só de informação e tal. É muito mais tranquilo. Beleza? Então, Beleza. esse conteúdo aqui, gente, é muito legal. É um conteúdo muito bacana mesmo, mas precisa praticar. Então, nós vamos fazer exercícios toda semana justamente para isso. Né? Vou passar o exercício para vocês fazerem. Nós vamos ter aula novamente segunda-feira, então tem muito mais coisa para fazer também a partir da semana que vem. Ok? O prazo das entregas das atividades são um pouquinho maiores, né? Coloca em torno de uma semana a 10 dias, até 14 dias. Não é nada assim de um dia para outro, não. Beleza? Deixa eu só mostrar um negócio aqui rapidinho para a gente. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, Amazon.com. De comércio eletrônico. Aqui, ó. Quando eu entro aqui, se a gente for olhar aqui, ó, tem as imagens, né, as categorias aqui e tal. Todo site, mas todo site mesmo, ele tem um código HTML por trás. Né? Se a gente clicar com o botão direito aqui em qualquer ponto da tela, que não tem elemento nenhum, ó, eu clico com o botão direito aqui e ele mostra assim, ó, exibir código-fonte da página. Eu vou clicar aqui, ó. Que código-fonte é esse? É exatamente o código HTML que faz a montagem dessa estrutura. Para montar essa estrutura aqui, para exibir isso aqui para o usuário, tem um código HTML que a gente consegue ver exatamente assim, clicando com o botão direito em cima da página e pedindo para exibir o código-fonte. Certo? Então, a gente tem essa
esse código aqui. Minha internet realmente não tá legal. O meu computador, né? Acho que na internet mesmo não. É o computador. Tá demorando aqui. Tá vendo? Ó, esse negócio todo aqui é o código HTML, só que aqui tem script também. Aí tá um bocado de coisa misturada. Mas se a gente for pesquisar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, IMG. Vocês vão perceber, ó. Opa, tem várias. Ó, tá vendo? Marcação IMG. Isso aqui é aquela imagem lá do Shops em computadores. Aqui, ó. Aqui. Computadores acessórios, ó. Isso aqui fica tudo aqui internamente. Se a gente for pesquisar, vocês vão ver, ó, que aparece várias imagens. Toda imagenzinha tem isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, isso aqui que é o código fonte HTML. E toda página tem que ter, viu? Então, o que vocês vão aprender a fazer é exatamente a montagem do código HTML para montar páginas de internet. Ok? Fechou então, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá de boa. Professor, só uma dúvida aqui. Pode falar. Quantas linhas tem num código desse aí, assim, simples? Muitas linhas. Não... cada, É porque cada nesse da página vai ter uma Amazon aí, habilidade. porque nesse da Amazon aí você foi procurar por imagem, tinha 1.000 e poucas linhas. O que você achou? Isso aqui realmente não é muito pela quantidade de linha, não. Vocês vão perceber o seguinte: depois de um tempo, você nem vai preocupar muito com isso. Vocês vão meio que dividir a tela em pedaços, e cada pedaço vai ter uma quantidade X lá de linhas. A gente não vai olhar o documento só como uma estrutura inteira, não. A gente vai construir divisões dela, né? Que a gente chama de divs. Divs são quadros que a gente vai montando o conteúdo HTML dentro dele. Então, é muito comum. Já tem atividade toda semana. Toda semana tem algo para fazer. Porque se vocês ficarem só olhando uma aula aqui, ninguém vai aprender nada. Viu? E a gravação eu vou passar para vocês assim que ficar disponível aqui. Ela está demorando um pouquinho mais, né? Às vezes está demorando até umas 5, 6 horas para poder liberar a gravação da aula. Ok? Então, boa tarde para vocês. Bom final de semana. Pratiquem da forma que puderem. Faz o cadastro na plataforma aí que eu coloquei o link para vocês, né, o Replit, e faz a práticazinha que vai dar tudo certo, beleza? E eu vou mandar o material aí no ambiente virtual também. Fechou, gente? Fechou, boa tarde. Boa tarde. Falou para vocês. Tchau, tchau.